Oi, pessoal! Mais um dia, mais uma segunda-feira às 19 horas, começando mais um Ayurveda como caminho. Meu convidado de hoje é o Doug Simplício. Hoje nós vamos ouvir a história do Doug. Conheci o Doug no Naradeva. O Doug tem um projeto bem maneiro de meditação. Ele tem um trabalho com as massagens também, que é bem expressivo. Então hoje nós vamos conhecer a história do Doug. Então, pessoal, toda segunda-feira, às 19 horas, eu, Marcele, que sou docente do Naradeva, conduzo esse quadro, a gente pode chamar aí de um quadro, onde a gente recebe ou um estudante ou uma pessoa formada em Ayurveda para contar o seu caminho. Como que o Ayurveda surgiu na sua vida, como que foi começar a atuar com a Ayurveda, quais foram os desafios e hoje como que essa pessoa atua profissionalmente com a Ayurveda. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estou aguardando o Doug chegar aqui para a gente poder começar esse bate-papo. Boa noite, Mahá, professora Andresa, Juliana, Monize, Alana, Shirley, Nayara, Lucas, boa noite, Nayara, Ilka. Então, pessoal, a ideia é justamente a gente ouvir histórias de pessoas que, como nós, tiveram interesse pelo Ayurveda, entraram numa formação ou procuram para um cuidado pessoal e têm dúvidas de como que funciona essa atuação profissional, quais foram os desafios dessas pessoas, como que essas pessoas iniciaram a sua jornada, se essas pessoas ainda estão atuando com a sua profissão anterior ou se migraram e estão neste momento atuando somente com a Ayurveda. A ideia é justamente a gente conhecer histórias que muitas vezes ressoam com a nossa própria biografia. Então, se vocês tiverem perguntas, quem conhece o Doug, ou se quiserem enviar perguntas para que eu responda sobre a jornada no Ayurveda, desafios, oportunidades, sintam-se à vontade. A ideia aqui é a gente realmente reunir pessoas que têm interesse ou estão se propondo a atuar como terapeutas ayurvédicos e exclusivamente sobreviver profissionalmente como terapeuta. Quais são os desafios, quais são as oportunidades? Essa é a ideia do nosso encontro. O Doug ainda não chegou por aqui, eu vou avisar que eu já estou aguardando ele. Deixa eu só fechar aqui um pouquinho, vocês vão ver que vai pausar o vídeo só para que eu consiga entrar em contato com ele. Prontinho, voltei aqui, já mandei um recadinho para ele, que estou aguardando ele aqui, ao vivo no Insta do Naradeva. Ele já estará chegando, então hoje eu vou receber o Doug Simplício, que vai contar a sua história, como foi conhecer o Ayurveda e como que é a sua atuação hoje nesta área como terapeuta. Já já ele está chegando aqui. Boa noite, Carol. Boa noite, Helena. E a gente vai conversar com o Doug hoje. Para quem ainda não acompanhou nenhum Ayurveda como caminho, toda segunda-feira, às 19 horas, a gente tem um bate-papo. Vocês conseguem encontrar as entrevistas das semanas anteriores. Todas as entrevistas ficam gravadas aqui para que vocês possam assistir. E se tiverem afinidade com algum perfil de algum profissional que veio aqui compartilhar sua jornada, entrem em contato com este terapeuta para que vocês consigam obter mais informações, ok? Essa é a ideia. Então não sintam vergonha, alguma timidez. A ideia é que a gente escreva para essas pessoas, pergunte, converse. Olha, o Doug chegou aqui. Deixa eu já... E ele já vai entrar com a gente. Só um instantinho que ele já está entrando aqui no nosso vídeo. Olá, boa noite. Pessoal, tudo bem? Boa noite, estamos te ouvindo. Deixa eu acertar um pouco. Um enquadramento bem close. Deixa eu arrumar aqui meu áudio. Então seja bem-vindo, obrigada pelo aceite. Tenho certeza que será um bate-papo super amistoso. A sua história é linda. Olha, eu já fazendo spoiler. Estou super satisfeita de ter a oportunidade de conduzir a sua entrevista, esse bate-papo, que é um bate-papo leve, descontraído, onde a gente está na nossa jornada. Doug, gostaria que você fizesse essa introdução de
dizer pra gente como que o Ayurveda surgiu na sua vida. Como é que foi a primeira vez que você ouviu falar de Ayurveda? E aos pouquinhos a gente vai conversando e você vai contando como é que foram seus primeiros contatos, suas formações e como que você atua profissionalmente hoje. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Então, boa noite, pessoal. Primeiro, falar que é um prazer muito grande estar aqui com você, Marcele. Realmente, saudades de você, saudades da equipe do Naradeva, das aulas, né? Enfim, de todo esse processo. Enfim, muito bom para mim. Sobre como o Ayurveda entrou na minha vida, o primeiro contato que eu tive com o Ayurveda, enfim, foi uma coisa curiosa. A primeira vez que eu tive contato com a Ayurveda não me chamou atenção. Eu sou formado em massoterapia, né? Foi a minha primeira formação. E eu tive contato com a massagem ayurvédica e com o básico de Ayurveda durante o curso de massoterapia. E basicamente eu achei legal, mas ok, segui minha vida, continuei trabalhando. Naquele período eu queria me especializar na verdade em medicina chinesa. Já tinha muito claro para mim que eu ia virar acupunturista, tipo, já tinha todo o meu caminho traçado. E eu fui fazer uma segunda especialização, né? Como não sei se alguém aqui já fez massoterapia, mas o técnico em massoterapia, no técnico você aprende muitas técnicas com pouca profundidade, ou com uma média profundidade, não é uma profunda assim. Então, é muito comum que as pessoas saiam e vão se aprofundando depois. E aí, quando eu saí do técnico, eu decidi fazer, tipo, especializações, cursos livres de especializações em todas as técnicas que eu tive no técnico, só por diversão, só para aproveitar, para explorar um pouco mais essas técnicas. Era aprender e eu caí a fundo, né? Essa que você está trazendo, isso é muito comum das práticas, que as formações são bem generalistas, né? E essa formação generalista, ela normalmente ela faz um en passant de várias técnicas e depois a gente vai treitando, né? É bem isso que você está falando. E aí conta pra gente quais foram essas práticas. Sim. A princípio, eu fiz todas as práticas, eu acredito, fiz shiatsu, desportiva, drenagem, os básicos de massoterapia mais ocidental. E aí eu caí em um curso livre de massagem ayurvédica no Senac de Santo André, eu sou de Santo André. E aí eu caí com a Tatiana, com a Tati, não sei se você conhece, ela atendeu no Naradeva, frequenta o Ashna, enfim. E olha como... mais próxima, Oi? Na Universidade em Bimorubi. A Tati... Ah, não, lógico, você conhece, claro. Estava na coordenação da naturologia, ela deu aula pra gente de Ayurveda. E agora ela está à frente. Nossa! Ela é uma querida, uma excelente profissional. Verdade, eu tinha esquecido. Claro que você conhece. Enfim, você sabe como ela é, né? Como faz diferença a forma que o professor, ou a professora, profissional que está passando aquele conhecimento aborda, né? Porque a Tati, cara, ela dá aula de Ayurveda com brilho no olho, assim. Então, é uma coisa que eu devo... Se eu estou aqui hoje, eu devo muito a todos os professores, professoras, todas as pessoas que tiveram esse papel de guru, né? Mas a Tati realmente mudou o caminho da minha vida, assim, é uma das poucas pessoas que teve esse papel. E aí ela falou do Ayurveda com todo aquele brilho nos olhos, né, com toda aquela paixão dela, e aí eu fui olhar com mais calma, e ela aprofundou um pouco mais do que eu tinha tido no técnico também, né, então foi ali que eu entendi que o Ayurveda ele não é apenas uma terapia, não é apenas uma medicina, ele é um corpo de conhecimento muito amplo, né? E foi ali que eu tive um primeiro gostinho dessa amplitude. E aí, enfim, foi nesse caminho que eu segui. Aí, ela que falou para mim do Naradeva, para mim e pro Kleber, né, que já é professor do Naradeva. Então, a gente fez esse curso juntos, ela comentou com a gente, o Kleber entrou no Naradeva logo no mesmo ano. Aí eu entrei no ano seguinte e foi assim que eu caí no Ayurveda, né? O que eu queria colocar aqui é que também eu sentia uma curiosidade muito grande. Então, em nenhum momento me passou fazer o curso como uma especialização profissional, sabe? Eu entrei olhando assim, nossa, quero aprender sobre isso, eu quero entender mais isso. Não pensei em momento
aquilo não era um investimento profissional. Para mim, se eu não trabalhasse com Ayurveda, estava tudo bem também. Eu só queria entender melhor aquele corpo de conhecimento. Perfeito. Enfim, é isso. Você entrou com uma ideia de assim, é tão interessante tudo isso, e só de me beneficiar de tudo que eu estou aprendendo aqui já está valendo, né? Por mudar a nossa visão de vida. E na formação, durante a formação, acredito que você foi incorporando o que você aprendia na formação, ainda focada em massoterapia, certo? Foi algo mesmo... Desculpa, eu dei uma cortadinha aqui para mim. O que eu te perguntei é assim, durante a formação, imagino, né, acredito que você naturalmente foi incorporando todo o conhecimento que você ia tendo na formação de Ayurveda na sua sessão de massoterapia, que acaba sendo tão natural quando a gente percebe, a gente já está usando vários mecanismos de observar aquele corpo, de entender qual é a prática mais adequada, o sentido da massagem, que tipo de sinergia, vai fluindo, vai acontecendo. Foi assim com você? Sim, com certeza. Eu acho que essa ideia que você falou de incorporar o conhecimento faz muito sentido, que parece que ele vai entrando não apenas a nível mental, mas a nível emocional, né? Ele vai penetrando de fato o corpo, né? Você começa a agir diferente, a pensar diferente. Não sei se é isso para todo mundo, mas para mim foi um pouco assim. A sentir diferente, a observar, não só nos atendimentos, mas em momentos cotidianos, talvez, sei lá, estou andando no trem e estou refletindo sobre dosha, sobre a formação do corpo, enfim. Ou é bem curioso como esse conhecimento vai introjetando e como depois de um tempo ele começa a acontecer naturalmente, assim, né? E nesse movimento você finalizou a formação e aí você mudou a forma de apresentar o seu trabalho, você continuou com a mensagem de massoterapeuta, ou você mudou Doug Simplício, terapeuta ayurvédico, como que foi? Houve uma transição, não houve? Como que foi chegar num ponto de transição, se teve? Tá. Bom, fazendo essa transição já durante o curso, né? Porque pelo menos a formação em massagem ayurvédica eu já tinha de antes, né? Já tinha isso meio que na mão, então eu já fui fazendo essa transição para divulgar principalmente massagem ayurvédica durante o curso e aos poucos fui fazendo essa transição também a nível de dar alguns workshops, né? Escrevi alguns textos de divulgação focado no Ayurveda também. Então fui fazendo essa transição gradualmente. E ela sim, ela aconteceu até no perfil do Instagram, eu tinha colocado um período Doug Ayurveda, né? Isso se tornou parte também da forma que eu me posicionava profissionalmente. Hoje em dia eu acabo colocando Douglas práticas integrativas, porque além do Ayurveda eu acabei acoplando outras coisas, né? Colocando mindfulness, um trabalho mais recente que eu tenho com respiração terapêutica. Então, dentro da minha prática profissional, eu não tenho só o Ayurveda. Embora eu acabe sempre olhando, o Ayurveda é a minha base, né? Quando eu faço uma prática de respiração terapêutica, eu busco olhar e entender aquilo sobre a ótica do Ayurveda. Mas por não ser apenas, não ser um Ayurveda clássico, né? Eu acabo tendo um posicionamento profissional mais como práticas integrativas, que é um leque um pouco mais amplo, né? E nessa transição, você foi mudando o nome, foi se transformando, as pessoas foram acompanhando toda essa transição. Hoje, você atua profissionalmente somente como terapeuta ou você tem outra frente de trabalho? Como que você realiza as suas atividades profissionais hoje? Como é que está a sua vida neste aspecto? Tá. Eu atuo basicamente como terapeuta desde o período da massoterapia, eu acho que tem quase 10 anos já. Eu atuo exclusivamente como terapeuta. Exclusivamente não. Nesse último período de pandemia, eu fiz esse trabalho com a respiração, e foi um trabalho com uma prática que se chama respiração biodinâmica, que é nova aqui no Brasil. Eu acabei fazendo um trabalho de tradução e estou fazendo um trabalho de gestão de projeto para trazer as formações dessa prática para o Brasil. Então, é na linha de terapias, mas não é
só não estou atuando como terapeuta especificamente, mas a base do meu trabalho, eu trabalho como terapeuta e trabalho 90% dos meus atendimentos são com Ayurveda, assim. Tenho talvez alguns atendimentos mais antigos, de pacientes mais antigos, que eu atendo com shiatsu ou com relaxante, que são pessoas que eu já atendia antes do Ayurveda, né? Mas minha base de atendimento hoje é como terapeuta Ayurveda mesmo. Você trouxe aqui que há uma década você atua exclusivamente, praticamente exclusivamente, né? Como? Nesta década, acredito que tiveram desafios e boas oportunidades. Desafios no sentido daquelas situações que a gente espera que flua de uma determinada maneira, mas de repente que a gente acha que vai acontecer, e na vida de todos nós acontece. E de repente, quando a gente menos espera, surgem oportunidades interessantes, a gente de novo, e a vida é essa oscilação constante, né? E a gente tem que estar preparado para essa impermanência. Nesta jornada da última década, quais foram os desafios que realmente exigiram de você uma resiliência para se manter na profissão? Olha só, quando você me passou essas perguntas, né, de antemão, e foi muito bom para eu fazer uma autorreflexão, foi um processo bem terapêutico para mim. Essa foi uma pergunta que eu tive bastante dificuldade de responder, que eu estava analisando principalmente só o período de Ayurveda, assim, né, quais foram os meus desafios no período de Ayurveda. Então, a princípio, durante o período de Ayurveda, eu não senti muito como desafios. Eu senti, o que eu marquei aqui como resposta foi, no começo, nos primeiros meses de aula, é muito conhecimento condensado. Então, isso faz com que tenha uma curva de aprendizado, né? Um tempo para assimilar um pouco o conhecimento. E é muito conhecimento condensado nos primeiros módulos do Naradeva e muito uso de sânscrito também, né? Dos conceitos em sânscrito. Então dá uma cansada a nível mental, assim. Mas eu nunca senti... Era uma dificuldade, mas eu acho que talvez pelo fato de eu ter entrado com essa questão de, tipo, olha, eu quero aprender, eu vejo isso muito como um jogo, sabe? Um quebra-cabeça. Estou tentando montar um quebra-cabeça e aí eu preciso achar a próxima peça. Aí é cansativo? É um desafio, mas é tão fluido que eu não consegui colocar tanto como desafio. Foi um desafio, mas foi bem tranquilo, eu acho que mais por conta dessa forma de encarar. Desafio como terapeuta foram em dois momentos específicos, e os dois foram em princípios, assim, né? No início da profissão como massoterapeuta, me fez muita falta noção de marketing, porque terapeuta acaba tudo, né? O MEI, o popular MEI, que eu acho que na época nem existia. E essa falta de noção de marketing fez que eu demorasse bastante tempo até conseguir me estabilizar financeiramente. Assim, quando eu comecei a trabalhar com massoterapia, eu passei exatamente 1 ano sem pagar as contas. Aí em 1 ano começou a fluir e tal. De lá até aqui, felizmente, tenho conseguido pagar as contas. E no Naradeva também, eu ficava 2 finais de semana por mês no Naradeva, né? Um durante o curso e um trabalhando lá na recepção com a galera. E isso teve um impacto muito grande nos 2 primeiros meses, porque eu atendia muito de final de semana. E então eu tive que reestruturar a minha agenda. Então eu considero isso como um desafio, uma boa gestão financeira e uma boa gestão de marketing é um desafio para qualquer terapeuta. Mas eu acredito que se a pessoa entra com uma vontade de aprender, entra por paixão, eu acho que eu queria até colocar um outro conceito aqui, entrando um pouco mais na cultura védica, né? A ideia de Dharma, a ideia de você ir buscar aquilo que é o seu propósito. E eu já lembro de ter ouvido mais de um professor falar que um dos indicativos de que você está buscando o seu Dharma é kama, né? É prazer, é ter satisfação naquilo que você está fazendo. Então, mesmo antes do Naradeva e mesmo antes do Ayurveda, que para mim é o Naradeva, da forma na minha vida, e principalmente depois disso eu sempre tento me guiar muito pelo que ressoa para mim.
Tento não ficar muito em lugares que eu não me sinto confortável, que eu não me sinto bem, que eu não sinto que devo estar ali. E aí isso acho que faz com que qualquer desafio fique tranquilo, né? Com certeza. E você trouxe pontos importantes, e quem está acompanhando toda segunda-feira, e quem está chegando hoje, vocês irão observar que em algum momento, todas as entrevistas, alguma pessoa, todas as entrevistas, os convidados chegam na mesma temática, onde eles falam que se lá atrás tivessem mais noções de marketing e gestão financeira, talvez teriam tido a oportunidade de um crescimento maior. Quando a gente fala de um crescimento maior, é no sentido de visibilidade, alcance de pessoas, não que a jornada profissional de desenvolvimento pessoal fosse alterada, mas a expressão para o público de que, oi, eu estou aqui, sou terapeuta, eu estou fazendo isso. Às vezes é uma pessoa que está perto da sua clínica, está procurando, mas você não encontrou meios, principalmente de divulgação, para acessar essa pessoa. É bem neste sentido. E para sanar essas lacunas, você chegou a realizar alguma formação específica? Você foi buscando conhecimento por si próprio, como um bom autodidata que é, e foi se desenvolvendo? Como que foi a sua jornada? Olha, eu fui buscar conhecimento de forma autodidata, fiz alguns cursos online mesmo sobre marketing, né? E fui... eu tenho uma boa noção hoje sobre isso, assim. Mas eu acho que são momentos também. Até com a questão da respiração, que eu falei recentemente, da respiração biodinâmica, né? Eu fiz todo o processo de marketing para trazer para o Brasil com criação do Instagram, criação de uma linha editorial para o marketing, enfim. Eu acho que foi relativamente bem sucedido. Então, eu tenho uma certa noção sobre isso, mas eu acho que vai muito de momento. Hoje em dia, é muito comum você ter pessoas fazendo esse trabalho para você, né? E por um preço cada vez mais acessível. Então, eu acho que se você não sente, se você é terapeuta e não sente que está nesse momento de buscar isso, porque se você não tem noção, vai ter uma curva de aprendizado, né? E vai ser cansativo e talvez não ressoe tanto. Então, em alguns momentos eu já estive disposto a estudar isso e praticar isso. Hoje, se você olhar meu Instagram, ele é super parado. Sei lá, 3 anos atrás era post quase que diário, tinha toda uma estratégia envolvida. Hoje em dia não ressoa mais para mim fazer esse trabalho de marketing, né? Mas se você... se a gente for pensar, e para quem está atuando, a gente sabe que é trabalhoso. A curadoria de conteúdo, às vezes você fica 2, 3 horas para fazer uma imagem, um post. Sim, nossa. E qual é o impacto de relevância disso? Esse é um desafio de todos nós, né? Também me incluo neste desafio de o que o outro está interessado. Às vezes é um interesse particular nosso e que a gente possa, com uma expectativa de que vai gerar um efeito assim, é tão legal isso que eu estou estudando, é tão bacana, e de repente não tem essa explosão, vamos dizer assim, em termos de resposta que a gente gostaria ou gera como expectativa, e aí vem aquele desânimo. Isso faz muito parte das redes em si, ou da rede Instagram, que é uma que hoje a gente acaba investindo mais, porque tem um alcance maior de público. Quando a gente observa, às vezes, um post que a gente está de forma tão despretensiosa, com um monte de curtidas, aí você fica assim, mas como é que tá? Qual é o desejo do meu público? O que eles estão interessados em saber? Isso demanda muito tempo e energia, e às vezes a gente não consegue conciliar a atividade profissional em si, a agenda, cuidar de atendimento, devolutiva, cuidar das redes sociais. E esse é um desafio que todos nós terapeutas enfrentamos. Reunir, e o que você falou, ter a condição de verificar a possibilidade de delegar essa função, possivelmente é a melhor estratégia para as pessoas que sentem que é demais. É muito tempo que você está preso nessa atividade de marketing, e isso acaba drenando a sua qualidade de atendimento. E você começa a deixar tudo defasado, né? Você não consegue fazer uma entrega 100%, nem aqui nem lá. Muito importante o que você está fazendo. Você deixou de dar foco às redes sociais justamente porque a demanda da sua presença no consultório
foi aumentando e não dava para conciliar as duas coisas? Ou, provavelmente você vai comentar algo que é muito comum. A sua divulgação, em termos do boca a boca, um veio, comentou com o outro, que comentou com o outro, surge mais efeito do que o tempo gasto para realizar post. Então, você começou a ver tempo versus retorno. Retorno no sentido de cliente mesmo, de captação, do seu trabalho. O seu trabalho é, de alguma forma, nosso, né? Captação de clientes para o nosso gerar. A gente depende, somos autônomos, a gente depende disso. Qual foi o critério, né? A seleção que você fez para reduzir o investimento dos posts? De tempo? Duas coisas. Primeiro, quem é terapeuta sabe que o boca a boca é uma coisa impressionante, né? Quando a pessoa chega por uma indicação, tudo muito mais fácil, flui muito melhor, aquele paciente tem uma vida útil maior, né? Tipo, agenda muito mais sessões, boca a boca é uma coisa impressionante. Se puderem, esse é um marketing que vocês devem investir, de pedir para as pessoas divulgarem, né? Enfim. E sobre o porquê eu parei de focar nessa divulgação, na verdade, é aquele critério que eu falei antes. Eu não sentia mais vontade, não sentia mais o chamado. Eu fiquei uns 2 anos onde eu lia alguma coisa de marketing, eu colocava alguma coisa de marketing na prática, praticamente todos os dias. Mas aí chegou uma hora que eu falei, cara, mesmo não tendo o engajamento, né? Porque o que acontecia muito isso que você falou, aquele post que eu fiquei 2 horas lá consultando a farmacopeia ayurvédica, checando a farmacopeia da ONU, né, da Organização Mundial de Saúde, fazendo todo aquele trabalho e tem pouco engajamento, e uma foto qualquer, né, no sol, sei lá, uma selfie, tem um engajamento muito maior. E acho que isso faz parte da mídia, né? Se você quer fazer marketing no Instagram, eu acho que o primeiro curso a fazer é de fotografia, sinceramente, né? Para entender melhor essa mídia. Mas não ressoava mais para mim. A construção desses posts me fazia estudar, mas chegou um momento em que eu comecei a estudar de outra forma, onde eu comecei minha principal fonte de estudo atualmente, do Ayurveda especificamente, são pacientes. É estudo de caso, onde eu tenho que mergulhar ali, ficar checando os sanhitas, checando outras fontes para poder estudar. Então, é um estudo muito rico. E aí, quando comecei a atender mais, provavelmente clinicando assim, eu reduzi um pouco não, eu zerei o meu uso de redes sociais, mas não foi por conta da agenda, foi por conta de não sentir mais essa vontade. Entendi. Conta um pouquinho pra gente como que é o seu modelo de atendimento hoje. Você faz atendimento presencial e online, atua somente presencial, atua somente online, e como que acontece, como que é o desenvolvimento das suas sessões? Tá. Eu faço os atendimentos com consulta, eu faço eles presenciais e online, e os atendimentos presenciais com os karmas, né, com as ações, com massagem, com os bastos, enfim. E como é a minha sessão, eu costumo marcar, eu mando uma anamnese prévia para a pessoa, né, um link com formulário, para ter dados pessoais, né, nome, telefone, endereço, essas coisas, e coloco ali um motivo, qual o principal motivo da consulta. Que aí eu já vou preparando, já vou fazendo um estudo, que pode vir um caso que eu nunca tenha pego antes, né. Muitas vezes vem casos com similaridades. Atualmente, acho que 90% das pessoas que eu atendo vêm por sintomas de ansiedade, sinceramente. Mas às vezes vem um caso diferente, então eu gosto de já ir preparando antes para a consulta. A consulta em si eu faço uma conversa de 1h, 1h30 de duração, seja online ou presencial. Agora que a pandemia deu uma diminuída, e agora está aumentando de novo, mas enfim. Eu gosto do presencial, prefiro o presencial, mas o online ele facilita, né, para pessoa que está mais distante ou que tem alguma dificuldade de deslocamento. E a partir dessa consulta eu monto um programa de tratamento que eu envio para a pessoa e faço um retorno uma vez por mês.
Em geral, eu trabalho muito com Dravya, né, com fitoterápico. Eu gosto muito disso, desde antes do Naradeva, do Ayurveda, eu já tinha um estudo bem forte sobre isso. E Dinacharya, né, rotina diária, higiene do sono, uso de redes sociais, diversas coisas que poderiam ser aplicadas para a vida de praticamente todo mundo, né? Eu tenho que colocar dentro de um tratamento ayurvédico hoje em dia, porque a vida de todos nós acaba sendo não muito salubre, né? Acaba virando uma consultoria de estilo de vida, onde você usa o Ayurveda, a meditação, a Sim, massagem, todas as práticas que você teve de formação até hoje. E sim, o é verdade. consultório presencial também fica em São Bernardo. Hoje você não... Tendo... Oi? No Desculpa. comecinho, você falou assim, eu fiz a formação de massagem ayurvédica em São Bernardo, que eu sou aqui de São Bernardo. Hoje você também atua com consultório em São Bernardo ou é em outra cidade? Onde fica o seu consultório? Tá, na verdade, eu sou de Santo André. O Kleber é de São Bernardo. Eu sou do... Fizemos a mesma formação, então tá tudo bem. É o Kleber que é de lá e você é de São Bernardo. Desculpe. E eu sou de Santo André. Nossa, eu suspeito que você é de São Bernardo. André é São Bernardo. Kleber São Bernardo. Eu sou de Santo André. Santo André. Mas se você falar mais uma vez, eu vou acreditar e vou me mudar para São Bernardo, porque você falou com tanta convicção. Falei mesmo. Certeza. Enfim, eu atendo em Santo André. Tem um local de atendimento, um espaço de uma amiga minha que eu atendo. Assim, eu não, optei por não ter um consultório próprio até hoje. Assim, já tive possibilidade de montar ou de entrar com sociedade, e eu evitei também por conta da gestão. Pelo trabalho de gestão que eu olhei assim e falei, putz, se eu tiver esse trabalho de gestão, como eu vou me dedicar a esse processo? Eu acho que muito do que eu faço tem a ver com o processo de desenvolvimento e de autoconhecimento mesmo. Então eu tenho um certo pé atrás se eu acho que aquilo vai tirar o meu tempo de estudo, de autoconhecimento. Então não tenho espaço próprio, eu tenho espaços de outras pessoas, e atendo em Santo André, e tenho uma sala de atendimento que eu atendo também na Avenida Paulista, isso já desde que eu comecei a atender com massoterapia também, e atendo online também. Doug, nos locais que você realiza atendimento, alguns talvez tenham um banheiro com chuveiro ou não tenham. E aí vem essa grande questão, como que você consegue organizar, aplicar uma massagem, qual foi a técnica ou a maneira que você desenvolveu para fazer a retirada de óleo, para fazer essa limpeza do cliente, que normalmente é uma dúvida bem comum de quem quer começar a atender, está procurando um consultório, e cada um de nós, a gente vai desenvolvendo a nossa própria maneira, né, de conduzir os atendimentos. Como é que você realiza esse processo? Tá. A Biang em si, nenhum dos dois espaços que eu atendo tem banheiro. A Biang em si eu consigo, com sucesso, fazer ela e a pessoa só retirar o excesso com a toalha ali. Eu falo para a pessoa de tomar banho logo depois que chegar em casa, para não ficar com óleo na pele, enfim. Mas para outras técnicas, por exemplo, o Duartana eu só aplico em domicílio. O Duartana é impossível aplicar Sim. num local de atendimento sem chuveiro. Outras técnicas também. Os bastes são tranquilos de aplicar. Eu acho que a única técnica que eu não aplico nesses locais de atendimento é o Duartana mesmo. E aí o fato de não ter um banheiro na sala, embora fosse muito melhor, eu reconheço que seria muito melhor se tivesse um banheiro na sala, mas o fato de não ter um banheiro na sala flui tranquilamente, sabe? Não sinto que os pacientes sejam prejudicados por conta disso. Sim, não é um impeditivo de você realizar um procedimento. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, o canal do Doug, ele diz que não está postando, mas ele visualiza as mensagens que vocês deixarem. Então vocês vão ver o Insta dele, _, Simplício. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem tanto colocar aqui como perguntas para que ele possa responder, ou entrarem direto em contato com ele, para vocês terem mais dicas, trocarem mais informações. A ideia do Ayurveda como caminho é justamente a gente conhecer
histórias que normalmente se parecem muito com a nossa própria jornada. Vocês vão ver que vários desafios e vários pontos são semelhantes a todos nós que desejamos atuar como terapeutas e principalmente como terapeutas autônomos. E para a gente caminhar para a finalização do nosso bate-papo, qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que estão aí entrando nessa profissão de terapeuta? Vamos falar como um terapeuta que trabalha com as práticas integrativas, que é o que você faz hoje e que a maioria acaba realizando também. É bem difícil que as pessoas fiquem somente em uma prática, né? Naturalmente a gente vai aumentando o nosso interesse, por curiosidade, a gente conhece um pouquinho, lê um pouquinho, de repente estuda, fez formação e está atuando com várias práticas integrativas. Qual é a mensagem que você deixa para a gente? Tá, o que eu acho que eu posso... Essa foi uma pergunta interessante. O que eu acho que eu posso deixar de mensagem, e é uma coisa que eu prezo bastante, é buscar entender as suas motivações. Então, eu acho que, a princípio, se você está ingressando nesse trabalho como terapeuta, buscar entender o porquê você quer entrar nessa área, o que você almeja, tanto profissionalmente como caminho de vida, pensar onde essa profissão vai me levar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Depois de fazer essa análise racional, perceber se é só uma análise racional mesmo, ou se você tem alguma... Como você se sente sobre esse tema, né? O que o seu corpo te diz sobre esse trabalho como terapeuta, quais emoções isso desperta em você. Eu acho que esse é um bom ponto, são 2 bons pontos. Eu tinha anotado aqui, gente. Nesses momentos, isso, sentir. nome, porque a gente só vai falando do que veio do coração. Aquele processo racional já foi. Como você é muito e você tem essa capacidade de realmente traduzir as suas palavras, as suas emoções em palavras, então nós estamos aqui justamente para ouvir o que vem do seu coração. E quando você iniciou falando dessa análise, o que te motiva, né? Não só no âmbito racional, mas a perspectiva do que te toca, de qual sentimento te traz. E aí você falou alguma coisa muito interessante. Você falou assim, como é que vai ser daqui a 10, 20 anos? Quais são as suas ambições? E como é que se desenvolve o mercado? Será que as suas ambições estão compatíveis com a expectativa, a demanda ou o mercado nessa área? A gente tem variações de vários mercados de trabalho, nichos. Como é que é esse nicho? O que você pretende deste nicho? Quais são suas ambições? Quais formações você deve realizar? E às vezes a gente acaba esquecendo de analisar a longo prazo tudo isso, não que seja obrigatório. Mas essa análise, ela é super importante para que a gente consiga se manter no caminho diante dos desafios, como, por exemplo, uma pandemia que deixou todo mundo no primeiro momento sem saber o que fazer, e muitas pessoas têm recurso da noite para o dia. Não tinha tempo, não tinha outra fonte de renda, e como é que a gente faz? Como é que a gente se vira? A gente olha para a profissão e vira as costas, ou a gente olha para a profissão e tenta se reinventar? Como tudo, né? Mas para nós, como terapeutas, para a maioria de nós profissionais autônomos, foi um mega desafio, né? E manter ainda na profissão nos deixou ainda mais fortes, e a gente está até agora, né, tentando entender como é que a gente vai atuar. Tem muitos colegas que, ora, pensam em retomar um consultório presencial, mas observam, será que tem essa demanda? Vocação, é o que você falou, será que é a hora de investir? Não é? E a gente vai fazendo esse movimento híbrido, presencial, online, e vai sentindo também como é que vai ser esse futuro. Imagino que as pessoas que estão aqui também estão realizando um trabalho muito semelhante, um trabalho híbrido mesmo, hora presencial, hora online, às vezes na casa dos nossos pacientes. Essa é a ideia mesmo. Eu adorei o nosso bate-papo, tenho certeza que as pessoas que nos acompanham adorou. Desejo que você tenha cada vez mais sucesso. Você realmente é muito leve, você vive isso que você faz. Ser notório, a gente vê, a gente sente isso. Seu trabalho de meditação é muito bacana. Então, pessoal, se vocês tiverem curiosidade, ele não abordou tanto sobre a meditação, mas é uma prática super interessante. Eu conheci há alguns anos que ele me enviou um material. Lembra? Há alguns anos ele me enviou. Ah, nossa, é verdade. Já fazem anos? Não é possível que já fazem anos. 2015, eu acho, foi. Que era da Raiz. Não é possível, cara. Não é possível. Tem uma ideia aí
e um material traduzido, compilado para a ideia de formação, proposta dentro da Raidu. O quanto você é estudioso e já vem aí de uma boa jornada. Acompanho aí o seu trabalho de muitos anos. Quem conhece o Doug, que está aqui acompanhando, confirma com certeza tudo que eu estou compartilhando aqui. E se você está entrando na área, gente, pergunta para a gente, aproveita esse momento, não só para mim, como para todas as pessoas que estão aqui compartilhando, que a nossa ideia é justamente, todas as segundas-feiras, termos convidados para compartilhar as angústias que muitas vezes você está tendo, mas a gente já passou por tudo isso. Aí quando você vai escutando como é que a gente fez, o que aconteceu, como é que a gente superou, fica mais fácil se manter no caminho, ganhar coragem e continuar. A gente não pode parar. Então, super obrigado, adorei esse bate-papo, obrigada pela presença de todos vocês. Doug, com você para a gente fechar. Nossa, muito obrigado, eu agradeço muito a oportunidade aqui. Realmente, pessoal, se quiserem perguntar alguma coisa, pode me mandar mensagem no Instagram. Lá no Instagram você encontra o link pro WhatsApp também. E pode me mandar mensagem, porque uma outra coisa que eu percebo também, que para mim tem sido um prazer ao longo desses anos e uma grande fonte de aprendizado, é a interação com pacientes e com alunos e alunas, né? Tipo, tive esse prazer de estar nesse papel de professor em alguns momentos, e tanto formalmente quanto na vida a gente vai conversando sobre o que a gente sabe, sobre o que a gente não sabe, né, com outras pessoas, e as perguntas enriquecem muito. Então, qualquer pergunta que vocês quiserem perguntar para mim, qualquer troca sobre qualquer assunto é sempre muito bem-vindo. Obrigado, Marcele. Obrigada a você. Obrigado, Naradeva. Boa noite para todos. E segunda-feira que vem a gente tem mais um Ayurveda como caminho. Espero que a história do Doug tenha inspirado todos vocês. E essa é a nossa ideia, a Ayurveda como caminho inspirando as nossas vidas. Beijo, pessoal. Boa noite. Bom descanso. Beijo, gente. Tchau, tchau.